que eu resolvi falar sobre essa bagaça? Não tem material sobre o tema por aí. É muito difícil você encontrar pessoas falando sobre música como ferramenta de guerra. Música como arma de guerra. Arma. Tô falando arma. É muito, muito, muito difícil, é escasso. Literatura sobre o tema em português, assim como vídeo e tudo mais. Assim, em português é raro e raríssimo no YouTube. Eu falei, bom, eu trabalho com música e eu me interesso com essas questões de afeto, a gente sempre fala sobre isso aqui. E aí eu falei, bom, acho que é um tema que cabe pro nosso trabalho. Mas mais importante do que isso é entender que música é uma ferramenta que pode ser usada como quem comanda quiser usar ela. Então, por exemplo, se nós, comunistas, o que a gente busca é, em um determinado momento, uma revolução, a troca, né, da ordem mundial atual, a derrubada do capitalismo num futuro, essa ideia é para que em algum determinado momento a gente também tenha essa ferramenta disponível pra gente. O que eu quero dizer é, música é a ferramenta de quem tá sentado na cadeira, de quem determina qual vai ser o jogo e como as guerras e relações internacionais vão se estabelecer. A música, ela vai estar tanto no lado soft power da coisa, que, ou seja, tem muito mais a ver com o controle direto, né? De você exportar o seu repertório, exportar a sua cultura, como foi feito entre Estados Unidos e Brasil nos anos 50, 40, enfim. Na ideia mesmo de subjugar ali, né? Usar como soft power, ou então como um hard power no sentido de ser uma ferramenta, uma arma, né? E aí quem comanda o exército, quem comanda a força daquela força nacional, país, etc., que vai usar aquela estratégia, é quem vai ter isso na mão. E nós, comunistas, como falei, a gente precisa saber como o inimigo trabalha e a gente precisa saber que, chegada à ditadura do proletariado, que é para onde a gente trabalha chegar, a gente vai precisar pensar nisso, a gente vai precisar entender, a gente já entende, né, mas a gente vai precisar dessa discussão, fomentar essa discussão é importante para que a gente chegue pelo menos com os conceitos um tanto quanto apresentados e discutidos, certo? E a minha intenção é essa, é tentar contribuir um tanto quanto dessa forma. Música, gente, ela vai ser utilizada como uma arma tanto por quem tá do lado comunista quanto por quem tá do lado dos fascistas, da direita, liberal, foda-se. Independente do lado político em que a pessoa esteja, esquerda ou direita, centro, extremo centro, cima, baixo, não importa. Música sempre vai ter um valor que pode ir da propaganda até arma de guerra. Algumas considerações iniciais, tá? Essa coisa de usar a música como ferramenta de guerra ou de opressão, ela não é recente. Na Guerra Civil dos Estados Unidos, eu tô falando do século XIX, existem relatos de bandas que acompanhavam o exército mesmo, bandas marciais que acompanhavam o exército, tocando as músicas daquele determinado lado, pra dar suporte, pra usar a música como motivação pras tropas. As tropas ali, né, se matando, um matando machadinha e os caralho, os bardos, a galera tá falando dos bardos aí, por exemplo, né, e todo esse tipo de coisa. Pra falar dos bardos, muito tempo atrás, também lá na época dos impérios, a gente já também tem literatura sobre isso. A Guerra Civil é o que tá mais perto da gente um pouco, Guerra Civil dos Estados Unidos. A gente sabe que isso foi usado lá como motivação, mas é o que vocês falaram, é a mesma função dos bardos, tipo torcida organizada. A ideia de você ter uma galera ali tocando e cantando pra dar apoio numa batalha entre dois lados. O caso da Guerra Civil que eu tô citando, o meu interesse em específico era uma guerra de proletário contra proletário, na verdade assim, né, dono de terra de um lado e, assim, gente política do outro, mas quem foi pro campo de batalha e ia lutar, muitas vezes, era uma galera que tava indo pra guerra na raça total e se revezava na banda. Tá ligado? Tipo, morreu alguém da banda, alguém saía e ia lá tocar, ao contrário, morreu alguém do exército, perde um instrumento na banda, foda-se, assim. Tipo, para de tocar esse instrumento e vem guerrear porque a gente precisa de você aqui. Então era tipo, mano, igual tambor de guerra. Literalmente lado a lado, sangue caindo, gente morrendo. Um vai trocando de lugar com o outro, assim, vambora. Porque nem a música, de certa forma, pode parar. Lógico que não tem nenhum tipo de primazia da música. Vai morrendo, né? Galera vai morrendo, então, porra, a galera vai pro exército, vai indo lá, né, pra
pra linha de frente de guerra, de conflito mesmo, mas ainda assim você tinha como se fosse um segundo exército ali de criança, de gente que não tava assim alistada mesmo, mulher e tudo mais, mas que fazia ali um caldo e que se precisasse ia matar alguém, ia guerrear também, foda-se. Então, música como motivação, vocês falaram dos bardos, é um ótimo exemplo, porque assim, ó, milianos. Música como motivação é uma parada de 1000 anos. A gente também tem um outro exemplo, só de considerações gerais, de pensar que isso é uma parada muito antiga. Guerra Civil, século XIX. No século XX, um exemplo muito emblemático do uso de música, não como motivação aí, mas como provocação, foi o uso da Alemanha nazista de músicas do Wagner, por exemplo, em campos de concentração. Wagner era um compositor antissemita e isso era, sim, conhecimento comum. Todo mundo que conhecia música alemã com um pouquinho de profundidade conhecia Wagner. E todo mundo que conhecia Wagner sabia que ele era antissemita e por isso também a escolha do exército nazista pela música do Wagner ressoa dessa forma. Faz um sentido até, digamos, semiótico, né, pro nazismo, se associar à música do Wagner. Exatamente por ser um compositor antissemita, um compositor alemão, sabe, da tradição alemã, um cara que queria dar vazão à tradição, nossa, os caralho e tal. Mas assim, na Alemanha nazista, a utilização do Wagner era, nos campos de concentração, era uma ideia de provocação, num sentido de, olha aí, a gente dominou vocês e a gente agora força a nossa cultura. Então você tem isso daí na Alemanha nazista, que é uma parada que não vai existir só lá também, vocês concordam comigo. Mas é um bom exemplo pra gente pensar nisso, assim. Era um tipo de música usada como música de provocação, né, e tudo mais, pra deixar a galera mentalmente abalada, literalmente. E a gente também teve o exemplo, a gente chegou a falar aqui no canal, tá lá no YouTube, sobre música como resistência e o exemplo de Leningrado. Pra quem não conhece a história da cidade de Leningrado ou a história da Sinfonia de Leningrado, Leningrado foi uma das... Existiam 3 principais cidades que os nazistas queriam tomar, Leningrado, Stalingrado e uma terceira que eu não me lembro, não me matem, por favor. Leningrado foi um dos braços dessa guerra, uma cidade que ficou por mais de 140 semanas, eu acho, sitiada, sob domínio nazista, sob domínio não, né, sob fogo nazista, em luta, tá ligado, em resistência, e a Sinfonia Leningrado é tocada acho que na 14ª semana, como uma obra que atesta a resistência daquela cidade. Tanto na linguagem da própria sinfonia, em como ela organiza temas para falar dos russos, ou soviéticos no caso, para falar dos alemães, como ela coloca esses dois em guerra, e o que era isso para quem tava lutando, tá ligado? Digamos, é um costume bem antigo dentro do colonialismo, que era exatamente o que nós estávamos fazendo, só que dentro da Europa. Exatamente, Pepa, obrigado pelo complemento. Então, do ponto de vista ali da guerra, da Segunda Guerra Mundial e o ataque alemão à União Soviética, a cidade de Leningrado é um polo de resistência. E parte da resistência dessa cidade se exprime na apresentação dessa sinfonia, pelo menos como eu tô falando assim, nas primeiras 20 semanas, vai. E antes até da sinfonia, faz-se um pronunciamento, tá ligado? Na rádio, em Leningrado, avisando que ia ser tocada aquela sinfonia. Eles, inclusive, dão um jeito lá de transmitir, tipo, de que a coisa seja tocada alto, tá ligado? Pra que o exército alemão também ouvisse, na intenção de, olha, vocês até podem lutar contra a gente na bala, mas a nossa cultura nunca vai ser dominada por vocês. A nossa cultura resiste. E ela resistiu até diretamente falando, né? Porque eram mortos músicos da orquestra, repostos por outros músicos da orquestra, mas não cancelaram a estreia, não cancelaram a apresentação da peça, o que é do caralho. Mas enfim, música como resistência, também a gente tem esse exemplo na história, enfim, isso é uma coisa que também aconteceu várias vezes. E aí assim, música, isso tudo pra falar o quê, né? Que música ser usada como uma ferramenta de guerra ou uma ferramenta de opressão, isso não é nenhuma novidade. Nenhuma novidade. No entanto, nesse século XXI, no século XX, por conta de tudo, vamos pensar assim de uma forma um pouco mais abrangente na coisa, tá? Durante períodos pós-guerra, durante a Guerra Fria, aconteceram algumas guerras que foram muito pesadas, especialmente para o público estadunidense. Tanto a Guerra do Vietnã quanto a Guerra das Coreias,
Guerra da Coreia, né, no caso, foram duas guerras que geraram, assim, muitas questões ali dentro. Logo, assim, não é que os Estados Unidos fossem um exército avesso à tortura ou alguma coisa nesse sentido. Ou, enfim, os Estados Unidos sempre tiveram uma política, a partir do momento que a Segunda Guerra acabou, a estratégia dos Estados Unidos sempre foi uma estratégia de chegar, dominar, certo? Belicamente, invadindo, foda-se. Chega, domina, aí se articula para colocar um governo ali, que é um governo de fachada, que aceita essa dominação estadunidense, e assim temos mais alguém do nosso lado do capitalismo, certo? Guerras são influenciadas no sentido de fazer frente à União Soviética, mas guerras como no Vietnã e na Coreia são, especialmente no Vietnã no caso, né? São guerras que os Estados Unidos saem muito enfraquecidos. Na Coreia também, mas o Vietnã é mais emblemático, assim, né, nesse sentido. Eles saem extremamente enfraquecidos, extremamente com problemas, assim, de apoio doméstico da guerra, problemas políticos internos mesmo nos Estados Unidos, por conta de todas as chagas daquela guerra, do que foi aquela guerra, especialmente veiculados em rede nacional, horário nobre, os caralho, nos Estados Unidos inteiros, as atrocidades que eram feitas com vietnamitas. Tá ligado? Isso foi televisionado pra todo mundo. Essas coisas foram começando a se tornar cada vez mais evidentes, com outras guerras, como eu falei, Guerra da Coreia, outros exemplos de, enfim, de malvadez, vai, do exército estadunidense se colocando e colocando pra população, pouco a pouco, estratégias de tortura e estratégias de dominação que não gerassem problemas, que fossem vistos pelas pessoas, começaram a ser percebidas de uma forma mais interessantes. E eu falo isso historicamente por quê? Porque, diferente do início, e aí tem um texto do Chile muito interessante sobre isso. Um cara tá falando sobre o domínio do Pinochet aqui no Chile. E ele fala bem no começo, assim, do regime, quando as pessoas estavam sendo... Quando as pessoas estavam sendo presas. Tudo bem que isso rolou durante o regime inteiro, mas quando a coisa estava pior. E uma das coisas que os próprios torturadores chilenos falavam na época, quando táticas e estratégias, porque vamos lembrar que os exércitos se conversavam, e essas estratégias de combate ou de tortura, sem você ter contato físico e dano físico, elas também são advogadas pelos Estados Unidos para os outros países da colônia, tá ligado? No Brasil isso chega, esse tipo de coisa começa a ser discutida já nesses espaços. Estratégias assim são passadas para generais do Brasil, por exemplo, para operarem isso durante a ditadura militar. Só que aqui na América do Sul, em específico, tem um aspecto muito importante que é a população daqui, em alguns países, é muito mais leniente com o dano físico das pessoas torturadas. Esse é o caso do Chile. Então, lá no Chile, por exemplo, quando essa estratégia chega, existem oficiais falando coisas do tipo: mas por que a gente vai se preocupar em ter uma política de tortura, uma política de assassinato sem dor? De tortura, no caso, né? Sem dor, sem nada visível. A gente quer ver que eles se fuderam. A gente precisa ver. Aquela teoria da praça pública, tá ligado? A gente precisa colocar na praça pública. A gente tem que esfregar o nariz de todo mundo e mostrar que essas pessoas estavam erradas. Usar como exemplo, vamos lembrar que o Vitor Hara, o músico lá e tal, os caras quebram duas mãos do cara. O cara tem várias perfurações de tiro. Uma coisa extremamente sádica, sem nenhum tipo de vergonha. O cara vai pro IML dos caras depois e a esposa dele vai lá e vê ele lá. Tá ligado? Eu tô falando desse caso do Chile porque isso é importante. A gente aqui na América do Sul não lidou com isso de uma forma tão direta no começo, mas nos Estados Unidos sim. Esse tipo de coisa, esse tipo de postura dentro dos Estados Unidos, domesticamente falando, foi muito importante para que os Estados Unidos optassem, ocorressem, fossem atrás de possibilidades ali que não gerassem danos físicos, que nenhuma foto de jornal nenhum pudesse mostrar que a pessoa tá espancada, que a pessoa apanhou, que a pessoa tem feridas, que a pessoa, tá ligado? Você mostra a pessoa e a pessoa tá bem, aparentemente falando. A partir dessas estratégias, a partir desse tipo de possibilidades, é que vão se formar cada vez mais pessoas, né? Mais gente vai querer
usar essas coisas, usar música pra gerar algum tipo de problema, pra gerar algum tipo de distúrbio. Nesse sentido, olha, se a gente não pode dar tiro, talvez usando música, assim como usando uma série de outras coisas, tá? A gente consiga fazer o que a gente quer. E aí, assim, isso se ramifica em dois espaços. Do ponto de vista de Estado, quando você faz parte de um exército, né? Você tá montando um exército para atacar um outro país. Em que ponto essa parte de não contato, de algo que não gere danos visíveis, vai ser importante? Vai ser importante porque, assim, você não vai destruir nenhuma estrutura pública, certo? Mas, ao mesmo tempo, você consegue gerar um incômodo muito grande para quem estiver dentro daquela estrutura. Por exemplo, vamos supor que é muito importante... vamos supor que num prédio chamado Prédio A mora ou está alojado um chefe de Estado de um país. Esse chefe de Estado, ele tá lá porque ele conseguiu asilo político naquele espaço, já que aquele espaço é um prédio que também é uma embaixada. Só que um outro governo, um outro estado, tá vindo buscar essa pessoa. Quando ele se refugia dentro de uma embaixada, embaixada é solo, é tipo território, aí vocês podem falar muito, muito melhor do que eu, mas é tipo um território, certo? Onde existe uma certa diplomacia que precisa acontecer. Um país, tipo quando o Assange se refugiou na embaixada do Equador, lá na Inglaterra, e a polícia inglesa não podia entrar na embaixada. Ela precisava de uma autorização expressa do Equador que permitisse isso acontecer. O Equador não deu, então não pode entrar. Foda-se, ali é território do Equador, meio que isso. Então imagina que você vai fazer uma parada tipo, olha, eu preciso tirar uma pessoa desse prédio. Só que esse prédio, eu não tenho acesso a esse prédio porque ele não é nem desse país onde o prédio tá. Ele é uma embaixada. É considerado território do país dono da embaixada. Portanto, eu não posso entrar com o meu exército na embaixada. E se o país não me autorizar, eu vou ter que ou desistir ou pensar em outras estratégias para que isso possa acontecer. É nesse sentido que a gente tem aí um dos primeiros exemplos da utilização de música para um efeito bélico, como uma arma de guerra. E isso é considerado até por quem pesquisa música enquanto uma ferramenta, uma arma, música enquanto uma ferramenta de tortura. Certo? Eu vou contar um pouco da história para vocês aqui porque a coisa é interessante. Existe um país da América Central chamado Panamá. Tem uma música do Van Halen que se chama Panamá. Mas não tem nada a ver com a música do Van Halen. O Panamá é o país do canal, tá ligado? Beleza? Durante muito tempo no Panamá, muito tempo assim, sempre, o Panamá teve governos fechados com os Estados Unidos, tá ligado? Meio que sempre assim. O Panamá nunca foi um território problema pros Estados Unidos. Tá ligado? É o país dos Estados Unidos, é um país dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi dono do canal, do Panamá, tá ligado? Tipo, com tratados assinados, assim, pá, falando sobre como com uma série de bases, inclusive, né? Bases militares mesmo, no Panamá, com militares alojados lá e tudo mais. E era um ponto estratégico para os Estados Unidos na América Central. Por isso que, quando os Estados Unidos, a gente aprende com a história que quando os Estados Unidos têm um ponto que é, para eles, estratégico, o que ele vai fazer com esse lugar? Ele vai usar estratégias de imperialismo para conseguir dominar esse espaço, certo? Ou ele vai fazer soft power com cultura e tudo mais, ou ele vai belicamente, mas a gente sabe que é isso, é estratégico, então ele vai ter que estar lá presente. E no Panamá, durante muito tempo, os Estados Unidos exerceram esse poder e foram construindo ali dentro todo um processo democrático favorável aos interesses estadunidenses. E não existe uma ala mais fechada com gringo do que exército. Portanto, os Estados Unidos conseguiram aparelhar, é quase que um estado fantoche, exatamente. Conseguiram meio que aparelhar o exército panamenho.
Conseguiram criar ali lideranças que fossem favoráveis aos Estados Unidos. Com essas lideranças, eles conseguiram colocar no poder um chefe de Estado que era muito fechado com eles. E isso foi um governo vigente durante muito tempo. Esse estado, esse lugar, Panamá, chega num determinado momento, já na história desse país, que ele vai cair na mão de um dos generais que vem dessas forças armadas aí, que os Estados Unidos já têm na mão há muito tempo, que é o Manuel Noriega. Não sei se vocês já ouviram esse nome por aí. Manuel Noriega. Ele vai ser vigente mesmo, né? Acho que à frente da presidência de 82 a 89, uma coisa assim. Esse cara, Manuel Noriega, ele foi um dos principais pivôs da negociação dos Estados Unidos com a América Latina, né, diretamente, no que se refere a drogas, tráfico de drogas. E o Noriega, ele é esse cara, ele é um cara que se coloca como: eu tenho um aparato estatal que pode facilitar o comércio de drogas e eu vou usar isso ao meu favor, eu vou usar a máquina do Estado ao meu favor para fazer isso, assim. E eu vou comandar o país meio que pensando sempre nesse norte. Sendo informante da CIA e traficante de drogas, porque a CIA sabia que esse cara era traficante de drogas. E deixava ele ser traficante de drogas. E mais, dava 100k no ano, 200k no ano no bolso dele. Sabendo que ele era um dos principais, se não o principal, traficante de drogas da América Central. Isso não foi problema nenhum para os Estados Unidos, durante o tempo em que ele foi útil para os Estados Unidos ali. Chegou um momento em que essa utilidade acabou. Acabou? Acabou. Você não presta mais pra gente. Porra, então, amigo, se você não presta mais pra gente, então a gente vai começar a ir atrás de você. E começam a existir certas rixas, né, entre o Noriega e o que pensa o governo estadunidense. Porque vejam só, como eu disse, o comércio e o tráfico de drogas, ele era um tráfico que ele tinha, de certa forma, um ciclo. E esse ciclo, ele sempre apontava para o norte. O principal consumidor da droga, que é refinada, enfim, produzida na América Latina como um todo, vai abastecer o mercado interno estadunidense ou europeu. Por mais que aqui tenha muita droga e a gente use muita droga, mas é uma indústria que produz isso para exportação. Exporta para onde? Exporta para os Estados Unidos. Para onde? Para tudo que é lugar lá dentro. Já assistiu o Lobo de Wall Street? Que mais? Fala aí. Um monte de filme que rola essas putaria, tá ligado? Que a gente sabe que o bagulho é acessível. Qualquer filme que conte qualquer história dos anos 60, 70, 80, você vai ter a Scarface, por exemplo. Ótimo exemplo, obrigado. Literalmente vamos destruir, assim, completamente, tá? Toda a força de um estado, um país, nação, etc. Mas ao mesmo tempo a gente vai trazer pra cá coisas que também vão nos autodestruir de alguma forma. Porque os Estados Unidos são o país da hipocondria. É o país da hipocondria, da hipocrisia, né? Vou falar hipocrisia, senão o pessoal vai brigar comigo. Mas é o país onde crime ocorre e nada acontece feijoada, mesmo assim. Então o que os Estados Unidos fazem? Dentro de casa, a política é uma política de drogas é mal. Drogas é ruim. Quem usa droga tem que fazer ProErd. Quem usa droga tem que morrer. Droga é só para populações negras, latinas. Americano e estadunidense não é para usar. É feio, é ruim, precisa ser repudiado. Drogas igual a bad. Drogas, tô fora. Encheram um cu de remédio, é verdade, é verdade. Drogas, tô fora, drogas blá. Nesse universo de drogas é ruim, a opinião pública, os Estados Unidos vão fomentando uma opinião pública e uma imprensa, inclusive, que é lógico que vão começar a atacar a droga, obviamente. E aí chega um ponto em que a gente não sabe se muito oportunamente chega na mão da imprensa que carregamentos que vinham da América Central iam para os Estados Unidos, inclusive pilotados por americanos, por estadunidenses.
chega isso na mídia. Essa opinião pública já reacionária, assim, já com, né, extremamente ali embebida na ideia de isso é uma bosta e tem que atacar, e tem que atacar, e tem que tacar pedra, etc. Junte-se uma coisa com a outra, cria-se ali um ambiente muito propício. Para quê? Para que os Estados Unidos falem, a gente agora vai ter que entrar com o pé na porta. Agora a gente vai ter que destruir todos os lugares e cartéis que a gente montou. Todos eles. Porque agora é queima de arquivo. A gente não pode, não pode dar chance, vou fazer um exemplo aqui, para um Dom Phillips se juntar com um Bruno, vocês vão me lembrar do sobrenome dele aí, por favor, e entrar na floresta. A gente não pode deixar isso acontecer. Só que ao invés de deixar entrar na floresta e depois mandar matar lá dentro, Bruno e Marrone, boa, a gente vai fazer antes. A gente faz o quê? Vamos lá nos caras, vamos lá nos países onde a gente sabe, porque os caras tinham tudo, mano. Informante da CIA não existia só no Panamá. Era em tudo que é lugar. E, de novo, informante da CIA ser chefe de Estado, no caso do Panamá, mano, o cara tem... Ele consegue usar de relações diplomáticas pra poder fazer crime. Tá ligado? Então, assim, o cara tem muita coisa na mão também que pode gerar problemas. Bruno Pereira, né? Ligado? Que pode gerar problemas pros caras, tá ligado? Tipo, olha, não, porra, se um cara desses cai na mídia, se surge alguma coisa pra opinião pública, se alguém descobre aquilo que nós já sabemos há muito tempo, que a gente já tá careca de saber, mas muito calvo já de saber há mais muito tempo, a gente vai se ferrar. Então fazer o seguinte, vamos entrar no Panamá. Vamos ir atrás de um cara que já tá na mídia, porque o escândalo na mídia é linkado diretamente ao Noriega. E aí, assim, nos anos 80, acontece a invasão do Panamá por parte dos Estados Unidos. Foi em 89. E a intenção é depor o presidente e prendê-lo. Já que aquela pessoa, Manuel Noriega, era um dos principais responsáveis pelo tráfico de drogas que ia para os Estados Unidos, para a opinião pública estadunidense. Veja bem o que eu estou dizendo. Para a opinião pública. Então, assim, esse cara, Noriega, ele é muito importante porque a gente vai ver, porque eu tenho para dizer hoje, porque ele é o presidente do Panamá, que os Estados Unidos vão caçar em 89, na intenção de a gente precisa prender esse cara, porque para nossa opinião pública, ele é o principal culpado. Certo? Certo. Perfeito? Perfeito. E aí, em 89, os Estados Unidos invadem o Panamá. Nessa invasão, levam lá mó galera e vão encurralando o Noriega. Empurrando cada vez mais o exército panamenho, porque ele era um chefe de Estado. Importante dizer que essa invasão dos Estados Unidos ela é unilateral. Não existe nem diálogo com a ONU. Outros órgãos fora da ONU estavam falando para os Estados Unidos: não faça isso. Isso tá errado. Tá ligado? A OEA, Organização dos Estados Americanos. Acho que é isso. Também contra. Não faça isso. Isso é errado. Isso é contra a diplomacia. Isso é contra qualquer outra coisa. Tá errado. Já passamos por guerra há pouco tempo, mano. Não vamos fazer essa merda de novo. Mas os Estados Unidos vão lá, ignoram todo mundo, foda-se, entram no Panamá e vão atrás desse informante da CIA. Eu tinha falado que tem requintes porque quem dá a palavra final de que a invasão vai rolar é um cara chamado George Bush, o pai. Não é o George W. Bush. É o George Bush, o famoso Buchão. O Buchão, antes de se tornar presidente, ele tinha sido chefe de um órgão muito importante. Muito importante. Para a Organização da Segurança Estadunidense. Sabe que órgão? Qual vocês imaginam? Será que foram os escoteiros? Guarda costeira? Da CIA.
E um dos principais informantes da CIA na América Central era o Noriega. O Noriega e o Bush, eles se conheciam. Eles trocavam ideia, pessoalmente. Com várias reuniões entre eles. Shield é boa. Shield. Sacou? Então, assim, é um problema muito grande, diplomático mesmo, pros Estados Unidos, tá ligado? De tipo, mano, é o cara que era super brother nosso e que a gente agora vai ter que entrar lá e vamos ter que catar o cara e foda-se, assim. Foda-se. E é isso que acontece. Os Estados Unidos entram no Panamá, ignoram todo mundo, foda-se. A grande zica dele foi essa. O império que ele construiu no Panamá acabou da noite pro dia, do nada, exatamente por conta dessa bomba, digamos assim. Depois de todo esse trabalho, os Estados Unidos entram lá e vão encurralando, até chegar no Noriega, porque a intenção dos Estados Unidos é capturem o Noriega, essa é a missão. Ele precisa ser preso. Certo? Beleza. E aí, como a força dos Estados Unidos é muito grande, os Estados Unidos acabam com a guerra rapidamente, todos os principais pontos de defesa já estavam todos mapeados. Vamos lembrar que os Estados Unidos já tinha muita base, muito militar dentro do Panamá, então quando a guerra é declarada, vão tropas pra lá também, mas já tem muita gente lá, tá ligado? Que já tá ligado onde vai, pra onde vem, como escapar, onde fugir, pra onde os caras se escondem, os caras já sabem de tudo. Tá tudo mapeado. Aí fica fácil. E chega um momento que o Noriega perdeu o Playboy. Já era. E ele sabe que já era. Só que não querendo se entregar, ele vai buscar asilo na Nunciatura Apostólica da Santa Sede. Pra galera que banja das leis aí, eu fui perguntar e me disseram que é tipo uma embaixada do Vaticano. É ali um território mesmo do Vaticano e quem tem a primazia sobre aquele território é o Papa. Então quem dá a letra é o Papa. Os Estados Unidos encurralando o Noriega, e o Noriega percebe isso, ele pede clemência pro Papa não, né? Mas pro embaixador do Vaticano, que é o cara que tá ali, o principal membro, não é membro da diocese, sei lá, mas enfim, o topo, né? Da linha evolutiva, do plano de carreira. Do plano de carreira que é ser seminarista, pense que o topo de uma cidade, tá ligado? É isso, assim, tipo, é o topo do cargo que o cara consegue assumir numa cidade. E ele foi pedir lá e o cara meio que topou. E ele entrou. Uma vez ele dentro, os Estados Unidos falou, fudeu. A gente não vai conseguir tirar o cara daí, mano. Liga pro Papa. Ligaram pro Papa. E aí, dá pra você trocar ideia aí com o padre diamante, boa, platina, boa. Pro padre platina, pro padre platinado, tem como? Falar pra ele que não é pra fazer isso, o padre não fala. O padre não manda tirar o Noriega. E também não fala pros Estados Unidos, pode invadir. O padre meio que não responde essa dúvida. Ele meio que só fala, sou contra todo mundo e foda-se. Tá ligado? Beleza. Estados Unidos de um lado, Noriega do outro, zona de espaço, né, de diplomacia. Um não pode entrar aqui, o outro não pode... O que a gente vai fazer pra tirar o Noriega de lá? A resposta é isso aqui. Só que durante horas isso aqui. Muitas horas. Alto para caralho. Foi música alta. Não essa música em específico. Mas tipo, alto para caralho. Pra caralho mesmo. Num nível assim, bizarramente alto. Com caixas voltadas, né? Pra igreja. E, mano, 24 horas de música alta pra caralho. Forçando a própria diocese. Tipo, o padre já não aguentava mais. Ninguém... Não, eles faziam isso. Existem teorias, tá? Era um momento muito incipiente dessa estratégia. Então, por exemplo, não tinha MP3.
era meio que o que os caras provavelmente tinham com eles, assim. Os próprios soldados, né? De Walkman e tal, que botava no rádio lá pra tocar. No rádio, enfim. Porque isso depois foi documentado pela CIA, né? A CIA tem e abriu esses documentos. E aí existem algumas músicas, assim, que a galera montou a playlist. E aí tem várias, tá? Tem músicas que eu já vi nessa playlist que tá aqui, que não tá em outra. Tem versões diferentes. Mas são músicas dos anos 70, 80 estadunidense, lançadas ali até 89, que estavam na moda, que os caras tinham ali pra ouvir, tá ligado? E eles colocavam alto, muito alto, gerando um baita problema pra população mesmo ali da cidade. A galera, tipo, mano, enfim, caos total por conta de música. E eles fizeram isso e continuaram com isso por 3 dias. 72 horas, basicamente, com música alta. Eu vou falar pra vocês algumas das músicas que estavam na lista. Ó. I Fought the Law. You Shook Me All Night Long. Welcome to the Jungle. Jethro Tull tinha, que é o Too Old to Rock and Roll. E aí, assim, mano, não era a mesma música. Eles colocavam também sons de galinhas, tá? Pra galera ouvir, pra tipo, tirar o cara de lá. Porque a intenção era essa, vamos gerar um ambiente tão horrível, tão escroto, que a própria cidade vai expulsar o cara de lá. Que a própria arquidiocese vai expulsar o cara de lá. Essa estratégia dos Estados Unidos não dá certo. Porque o incômodo é num nível tão alto, que aí o que acontece é o efeito contrário. O Papa liga pro presidente estadunidense, o Bush, e fala: para com isso, pelo amor de Deus. Para. Usa outra estratégia. Essa, não. Isso foi assim, uma das primeiras vezes que a música e som alto demais foi usado para que acontecesse esse tipo de coisa, saca? Tirar alguém de algum lugar à força, gerando incômodo pra aquela pessoa. Existe uma história de que Noriega não gostava de música popular, ele gostava de ópera. Então os caras, tipo, você encontra a gente dizendo, tipo, ele gostava... Como ele gostava de ópera, os caras queriam zoar com ele, entendeu? E aí botavam rock ou ruídos. Mas isso não é necessariamente assim, uma vez que não dá pra saber exatamente se ele gostava ou se não. É uma parada que tá meio em dúvida, assim, né? E aí, assim... Quando eu tô falando... Quando a gente pensa na coisa desse jeito, pensem que, assim, isso não é um bagulho que alguém tira do nada, assim, tira da orelha. Fui cagar, voltei e tive uma ideia, tá ligado? Isso é uma estratégia. E era uma estratégia, como eu falei, já estudada pelos Estados Unidos. E aí, mano, é assim... 3 dias de música, os Estados Unidos arrega. Beleza, a gente não pode usar... Não vai dar pra usar essa tática de guerra. Vão usar o quê? Começam a fazer uma série de pressões, assim, zoando, gritando, jogando pedra, tá ligado? Tipo, outras pressões. E aí a manifestação, as pessoas da cidade vão começando a detestar a presença desses americanos lá e essa bagaceira toda. E aí, assim, a população se vira completamente contra e tira o cara dali, ele tem que ir embora e o Noriega se entrega rapidinho. Acabou. Então, esse primeiro caso, que é o caso do Manuel Noriega, é talvez com documentação e utilização disso sob o ponto de vista estratégico, como eu falei, né? Estratégia, arma mesmo, é a primeira vez que isso está colocado. Pelo menos em registros, é a primeira vez que a gente tem isso sendo usado desse jeito. A gente vai gerar um incômodo tão ensurdecedor que você não vai conseguir se esconder e você vai enlouquecer ou você vai sair e vai se entregar. Nesse primeiro momento, ainda é uma estratégia bélica, como se você tivesse, eu preciso entrar ou eu preciso tirar alguém de lá. Um outro exemplo desse tipo de utilização de música foi o que aconteceu com a galera de uma seita estadunidense chamados Branch Davidians. Basicamente, em 93, aquela seita, saca? Seita João de Deus. Vocês estão ligados? Seita João de Deus? Estão ligados? Meio que nessa pegada, uma parada meio riponga e tudo mais, só que era uma galera meio apocalíptica. E aí meio que numa escalada, assim, de tensão, porque essa galera que era uma galera que
já tinha uma questão ali de, nossa, nós estamos no fim do mundo, estamos vivendo o apocalipse, o mundo está acabando, seremos engolidos pelas trevas, nós todos vamos morrer, uma morte horrível, e nós estamos esperando o último salvador, tá ligado? Esse tipo de seita entra em conflito com as Forças Armadas estadunidenses, mais especificamente FBI e SWAT, né? Polícia e tudo mais. Mas acho que a CIA não tá envolvida aí, mas é mais FBI e as polícias... não são polícias militares, porque lá eles não têm isso, mas são as polícias de ataque, assim, operações especiais. E, mano, a galera se refugia dentro de um templo. Dentro desse templo, o exército americano... Ou melhor, né? Dentro desse tempo tá todo mundo lá refugiado e o exército americano começa a tentar tirar as pessoas de lá de dentro. E uma das estratégias usadas é exatamente a que foi usada no Panamá. Vamos colocar música muito alto que incomode essas pessoas ao ponto de elas quererem sair de lá. Deu, assim, miseravelmente errado, pelo contrário, isso só favoreceu, né? A cada provocação que os Estados Unidos colocavam adiante... Mas a galera da seita falava, estamos sendo perseguidos, realmente é o apocalipse, o mundo vai acabar, a gente tá fudido, é agora que a gente não pode sair daqui. Tá ligado? E aí isso escala, até que chega um momento em que os Estados Unidos vão lá e bombardeiam ao mesmo tempo, acaba com tudo. E mais de 100 pessoas morrem, inclusive várias crianças morrem. Enfim, é treta, é uma parada bem tensa, assim. No entanto, foi um outro exemplo do uso da música como esse paredão de tipo, olha, a gente vai botar um puta som, você vai sair daí. Certo? Essas estratégias, como eu falei, são para que você domine um determinado espaço ou território. Elas não são para que você quebre um indivíduo. Elas vão ajudar nisso. Mas elas não são tão boas assim como são outras estratégias mais individuais, mais específicas. Mas assim, música como tortura é outra parada. Por quê? Quando você vai usar música como tortura... Existem várias complicações e, basicamente assim, né? Assim como todo outro tipo de tortura que não tem contato físico, isso vai gerar complicações psicológicas para as pessoas. Eu tava lendo um artigo se não me engano, de um pesquisador, na verdade, que foi levantar qual era o efeito da música ouvida pelas pessoas que estavam dentro de espaços como Guantánamo. E de como essas pessoas se relacionavam com a música ali dentro. Porque as pessoas eram forçadas a ouvir. Pra quem não sabe, uma das estratégias de tortura que a CIA desenvolveu de não contato é a estratégia de você colocar a pessoa numa sala... enfim, essa sala pode ser escura, clara, quente ou fria. Mas colocar música muito alto ali dentro, ou barulhos, ruídos muito alto ali dentro, para que a pessoa fique desorientada, numa intenção de desorientar essa pessoa. Tem um outro ponto também que eu acabei esquecendo de falar quando eu falei da seita. Na seita, um dos áudios que as pessoas, que o exército usou, né, que a polícia lá usou no caso, foi sons de coelhos morrendo. Pra que gerasse problemas pro pessoal da seita e a galera, tipo, tá ligado? Sons chocantes também são utilizados. Entendeu o que eu quero dizer? Com sons chocantes? Coisa que dá susto, dá medo. O exército estadunidense, nas suas práticas de tortura, ele usa isso em concomitância com outras estratégias. A música nunca vem sozinha. E a música tem um efeito cultural. Vamos começar pelo primeiro ponto. A música nunca vem sozinha. As estratégias de tortura que a CIA praticou em Guantánamo, lá no Salt Pit, que era isso? Salt Pit, Salt Dutch? Eu esqueci. Mas é uma prisão lá escondida, lá, que existia no Afeganistão e tudo mais. Nesses espaços era deixar a galera sem luz, acender a luz do nada, usar a música pra acordar as pessoas. Então uma prática que até em Guantánamo tem documentário disso. Bota a pessoa pra dormir na cela dela, no horário ali e tal, porque não tem também. A pessoa não tem contato com o mundo exterior, assim. Não sabe se tá de dia ou se tá de noite. Já tem esse processo de desorientação, né? Mas mais do que isso, prende a pessoa ali dentro, a pessoa tá no horário de descanso lá, tá dormindo, pelas câmeras você sabe que a pessoa tá dormindo, deu meia hora de sono, 1 hora de sono, um momento em que todo mundo sabe que a pessoa já tá aproximando de um estado mais profundo de sono, bota Slayer assim, mano, do volume mais alto possível dentro da cela dessa pessoa e acende a luz. Essa pessoa vai acordar completamente desorientada. E aí a música vai durar por 15 minutos.
E a pessoa não vai ter pra onde correr, ela vai ficar ali dentro, sendo exposta a um volume muito alto de uma música muito extrema, assim. De um, geralmente metal, né? Muito extremo, de um rock muito extremo, algo muito alto. Nesses casos de torturas individuais, geralmente o que é usado é repertório extremo. Eu tô falando de metal mesmo. Então, metalzão, pesadaço, assim, que vai ensurdecer os caras ali, eles ficam completamente desorientados. E aí, depois de 15 minutos, para tudo. E apaga tudo e a pessoa tem ali um espaço pra voltar a dormir. E aí, depois de 2 horas, liga de novo. Alto pra caralho. Junto com essas estratégias, porque percebam, causa danos físicos. Mas são danos físicos que a pessoa se auto-inflige. Entende? Meio que a grande ferramenta que os Estados Unidos tinham pra falar da parada era isso. Olha, a gente não tá batendo na pessoa. Ela não vai ter lesões geradas pelo nosso esforço físico. As lesões vão ser feitas por conta do esforço físico da pessoa. Da falta de descanso, vêm lesões, questões, problemas, surtos e etc. Tá ligado? Da falta de referência do que era dia ou noite, outros distúrbios, outros problemas. Tudo isso fazia parte de um monte, né? Tem toda uma estrutura de lidar com tortura. E o governo estadunidense é um grande pesquisador dessa área. Isso com incentivo estatal. E aí, para contar um pouco dessa tática de tortura sem contato da CIA. Na Guerra da Coreia, no Vietnã também já tinha acontecido isso. Beleza, os americanos até catavam, prendia lá os Vietcong. Que eles deram o nome de Vietcongs, né? Mas os vietnamitas. Agora, tinha americano que era preso também por vietnamita. Certo? E esses americanos, esses estadunidenses, da mesma forma que os estadunidenses torturavam as pessoas capturadas do Vietnã, o Vietnã fazia a mesma coisa, estratégia de guerra. Tá ligado? E aí, monta-se uma força-tarefa nos Estados Unidos por conta de informações passadas por soldados estadunidenses para exércitos inimigos, no caso do Vietnã e no caso da Guerra das Coreias. Por conta disso, olha, a gente precisa de uma estratégia. Então a gente vai criar uma estratégia de sobrevivência, de resistência, para que os nossos soldados não abram um bico. Eles podem ser torturados até onde for. Eles não vão abrir o bico. E é a partir desse trabalho, onde os soldados estadunidenses vão começando a passar por sessões de torturas ali controladas, torturas de todos os tipos, tá? Como deprivação de sono, como barulho, como, tá ligado? Ferimento, choque, uma porrada de coisa, assim. Aquilo desenvolveu-se um treinamento para que esses soldados e tal, essas tropas, não sofressem com isso em guerras futuras. Em empreendimentos futuros de guerra dos Estados Unidos. Com isso, os Estados Unidos conseguem criar, sim, uma estratégia boa para que seus soldados resistissem à tortura. Ao mesmo tempo que, se eu sei os melhores jeitos de resistir a torturas muito, muito aflitivas, eu também sei criar mecanismos de tortura que vão subverter essa estratégia. Eu agora conheço as regras. E aí 2 pesquisadores mesmo, e financiados pelo governo estadunidense, psicólogos, financiados pelo governo estadunidense, fazem esse processo de engenharia reversa dessa estratégia. Estudando e desenvolvendo um sistema de, olha, a gente precisa aqui, a gente consegue quebrar qualquer um. A gente só não vai quebrar quem é daqui. Porque quem é daqui vai saber as regras. Mas agora é a gente que joga o pior jogo. A gente tem na mão ferramenta de pesquisa. Pesquisa dos anos 90, tá? 98, 99 isso foi. Pesquisa para fazer uma tortura mais bem feita e com maior aceitação da opinião pública. E é então que acontece... Fala, Gabris! Uma coisa. Em 11 de setembro de 2021, aliás, 2001, boa noite, tudo bem?
uns caras atacam uns aviões nos prédios muito alto lá. Quando aquilo acontece, acho que é no mesmo dia, ou no máximo assim, na mesma semana, Celso Portiolli, na mesma semana, os Estados Unidos já estão discutindo esse tipo de política e o Bushinho, no caso, já está assinando documentos confidenciais permitindo que a CIA utilizasse qualquer tipo de tática de interrogatório expandidas, tá? Táticas expandidas de interrogatório sem nenhum tipo de controle. Aí, meu amigo, aí é simplesmente falar, Joãozinho, não tem ninguém em casa, tá? O gás tá ligado e a gente espera que quando a gente volte aqui não exista mais casa, tá? Tudo bem? É isso. Tá aqui, ó, a chave da casa, tá aqui o fósforo. Pra ligar o gás você vira assim. E aí é só deixar mais ou menos uns 20... um tempinho ali, 20 minutos, 10 minutos, sei lá. E aí você joga um fósforo e sai correndo, tá? Mas não é pra fazer isso. Se você fizer isso, você é um menino muito feio. Eu vou bater na sua mão. Tá? Não pode. Mas assim, se acontecer, né? Não tem problema. Porque terrorism. Certo? Vocês se lembram dos discursos do Bush virarem aqueles cortes assim. Terrorism. E aí, mano, aí já era. E aí surge o escândalo que eu acho que é em 2004, que a Wikileaks publica uma série de fotos, mano. Mano, uma série de fotos de soldadas estadunidenses fazendo uma série de torturas psicológicas. Uma série, tá? De tipos de tortura psicológica com pessoas que foram presas nas prisões lá no Afeganistão em específico. Naquele caso, Abu Ghraib, exatamente. Obrigado, Kanagafitz. A ideia da CIA nesse momento ali, né, e de toda a estratégia de inteligência dos Estados Unidos era: não há regras. E a gente vai agir em cima do não há regras. Por quê? Porque é guerra. Porque a gente tem que pensar como guerra. Não interessa de que forma essas pessoas do outro lado estão organizadas. É guerra. Vale tudo. E o único país que endossa o vale tudo são os Estados Unidos. Se qualquer outro país entrar em guerra, tipo a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia, se a Rússia meio que tipo, tá ligado? Ameaçasse fazer 2% do que os Estados Unidos fizeram só na guerra do Iraque, mano, sério, o Putin tava morto já. Tá ligado? E no caso de Abu Ghraib, por que deu merda? Porque descobriram. Porque aquilo continuou. Não parou, não. Não mudou do dia pra noite. E denúncia de tortura acontecendo até em Guantánamo tinha até 2019, tá ligado? Gente sendo torturada, passando por todas essas... E por conta de uma leniência dada num momento inicial dessa war on terrorism, terrorism. Naquele momento, na ideia de passa boi, passa boiadas, passa-se a lei que permite que os Estados Unidos não tenham, tipo, tira as amarras, assim, permite que não tenha nenhum tipo de vigilância, nenhum tipo de controle. Tá na mão de quem? Tá na mão do oficial. Tá na mão do soldado. Tá na mão de quem tá lá. E quem tá lá, meu amigo, quem tá lá quer que se foda, mano. Quem tá lá quer expor. Quem tá lá quer rasgar Corão na frente de muçulmano. Porque é esse o ponto. Quando a tortura psicológica entra em jogo, ela é uma tortura que, especialmente na guerra contra o terror, também se tornou cultural. É a imposição de uma cultura sobre uma outra cultura. Ninguém tá falando que os caras não deveriam estar presos, não, tá? Obviamente que sim, mas... A ideia ali é, a gente pode bater? Não. A gente pode matar? Não.
A gente não pode nem bater, nem matar. O que a gente pode fazer? Todo o resto. Todo o resto. Ele só não pode estar marcado de roxo. Completamente, assim, marcado de roxo. Só não pode ser um hematoma ambulante. Aí não pode. Então, eu dei o exemplo do Corão. E isso aconteceu, né? Os caras faziam isso mesmo. Tipo... a sua religião... Qual que é a pior coisa... Mano, qual a pior ofensa que eu possa fazer pra você? Pra sua religião? Rasgar o teu livro sagrado? Pô, demorou. Traz aqui, Corão. Me manda aí 100 Corão. Cada um cata um na mão, vamos rasgar. Agora, nós vai pegar aqui, ó, e vamos chamar um cara. Aí pega lá, uma pessoa presa, né? Um dos prisioneiros. Dá o Corão na mão dele e fala, você vai rasgar. Não, não vou rasgar. Ah, não! Então tá bom. Então, todos os seus outros amigos vão ficar pelados. Tira a roupa de todo mundo. Agora, todo mundo aí, ó. Enquanto você não rasgar esse Corão, eu vou começar a fazer um deitar em cima do outro. Como se eles estivessem transando, por exemplo. E assim vai escalando e etc. E de novo, não são táticas usadas separadamente. As mesmas pessoas passavam por todas essas. Eram as mesmas pessoas que eram acordadas no meio da madrugada, com música alta pra caralho. E outra coisa, o exército estadunidense, ele escolhia músicas específicas pra colocar pra rolar. Músicas que reforçassem a cultura estadunidense. Não é que eles botavam Dark Side of the Moon pra galera lá pirar ouvindo Time, tá ligado? Eles botavam rock and roll, tá ligado? Esse tipo de som. O que também tem o intuito de pormenorizar a cultura daquelas pessoas que não gostam e mais atacam, se colocam como eu tô em guerra contra a cultura estadunidense. Então esse era uma forma de revidar que os soldados ali usavam pra atacar os outros. Percebe como, tipo, mano, o quanto isso é escroto e bizarro? Vocês percebem isso? Gente, é o exército de um país, mano. De uma nação. Que os caras deram na mão de soldado, jovenzinho, jovenzinha, pra ir lá e ficar brincando, mano. Ficar brincando com a galera. Ficar brincando de ser sádico. Tá ligado? Meio que na ideia de tipo, mano, o que é mais escroto? Como os caras, tipo, confabulando mesmo. O que a gente pode fazer agora? E aí uma das torturas que os Estados Unidos eles não desenvolvem, mas é a principal forma de tortura que os Estados Unidos usam, é o que se chama de waterboarding. E aí eu não vou mostrar nenhuma cena, nem nenhuma foto. Eu vou explicar como é a parada, que é basicamente você coloca a pessoa numa prancha, e aí nessa prancha, né? A prancha, assim, uma prancha, a pessoa deita de barriga pra cima, você coloca um pano no rosto da pessoa e você joga água no rosto da pessoa. Esse é crime de guerra. Esse é crime de guerra. Os Estados Unidos usavam e faziam esse crime de guerra. Eles falam que pararam de fazer isso antes de 2010. Mas teve detento que saiu do Guantánamo em 2019 falando, não, mano, os caras fizeram isso comigo há 2 anos atrás, tá ligado? Não é que nem os caras estão falando que faz 1000 anos que os caras não faz. Os caras fazem isso direto. E também não é que eles pararam isso. 2 anos eles não fazem comigo. Mas tem colegas meus lá que sofreram com isso também e estão sofrendo até hoje, tá ligado? Tem denúncias disso acontecendo. Mas é filme de guerra. E sim, vários filmes mostram, né, qual que é a ideia da tortura ali. Então, todo esse arcabouço de tortura psicológica que a CIA coloca, que a inteligência estadunidense usa e pratica para dominar psicologicamente as pessoas que são capturadas em países em que os Estados Unidos têm problemas bélicos de guerra, as opções de guerra psicológica sempre vão girar em torno desse tipo de manipulação. E a música que a gente tá falando aqui como algo específico, o mais importante de entender nessa primeira live é que essa música que era usada, independente de a gente gostar ou não, mas que de qualquer forma ela era não só invasiva e atrapalhava todo mundo, mas mais do que isso, música é uma ferramenta. E esse é o meu ponto principal nesse primeiro momento de live hoje.
a gente precisa entender música como uma ferramenta. Essas estratégias do exército estadunidense, essas estratégias de dominação que os Estados Unidos fazem com outros países, é uma estratégia que pega uma ferramenta e coloca ela em prática. E aqui eu ofereço, a minha ideia, né? É aqui meus 2 centavos, oferecer um pouco assim, de uma visão um pouco mais fria de música. Eu sendo músico, né? Porque a gente é muito acostumado a falar que música é afeto. Música é emoção. Isso revela um aspecto muito bonito da música. Uma coisa meio tipo, nossa, e nosso amor é azul como o mar azul, sabe? Nossa, que lindo, e arco-íris, e pô, que maravilhoso. Música é tão bonito, né, gente? Poxa, a música é tão lindo. E é lindo, pra caralho. A gente falou de metal, que é um tipo de música que não fala que é lindo. Fala, olha como isso aqui é pesado, extremo e... enfim. Ok. Mas ainda assim é entretenimento. A gente busca na música algum tipo de resposta, válvula de escape, seja o que for, pro nosso cotidiano ali, né? Porque tá rolando na nossa vida, no nosso redor. A gente se esquece que essa mesma ferramenta pode ser utilizada, sim, em espaços onde a gente tenha que lidar, digamos assim, né? Que a gente tenha que... Como é que eu posso dizer? Em espaços onde existe guerra e violência. E que a música, ela vai ser usada por parte do fascismo, né? Ela vai sempre ser usada por parte do fascismo pra isso. Ele vai usar como uma ferramenta de guerra. E é por isso que é importante a gente entender, assim, que tudo isso, os Estados Unidos, eles são responsáveis pelo desenvolvimento de uma estratégia de tortura que até hoje é a mais eficaz que o ser humano conheceu. Não existem espaços de guerra que não apliquem regras de tortura parecidas às regras que os Estados Unidos aplicam por conta das suas formas de tortura sem contato. Vira parâmetro, tá ligado? Parâmetro de tortura mesmo. Tipo, é assim que se tortura agora. Os caras meio que estão tipo na vanguarda da tortura, meio que isso. Gerando formas de tortura que conseguem enganar a opinião pública, porque é daí que a coisa nasce. A intenção é, as pessoas não podem ficar sabendo que a gente põe a galera no pau de arara. As pessoas não podem ficar sabendo que a gente mata as pessoas por afogamento, enfiando a cabeça delas assim, dentro de um barril. Tá ligado? A gente precisa esconder isso da opinião pública. A gente precisa parar de dar choque nas pessoas. Porque senão a opinião pública fica sabendo e aí pega mal. A questão não é vamos mudar a nossa política de obtenção de informações. Não, mano, longe disso. E aí é lógico, né? Ingenuidade minha. Por isso também que falo. A forma que os Estados Unidos usaram para fazer engenharia reversa foi tendo gente aprisionada. Os Estados Unidos meio que, né, aprendem isso na guerra. E aí é isso, né?